Internautas, bem-vindos à Taba TV. Esse é o nosso primeiro programa. Eu sou Heitor Silva, sou economista, ninguém é perfeito, né? E vou aqui comentar com vocês sempre notícias da semana, acontecimentos mais ligados à economia, à política econômica, à própria política em si, porque ela influi na economia. O formato vai ser sempre de uma resenha, a tentativa é de que a gente faça um programa ao mesmo tempo informativo, mas agradável, né, com uma linguagem descontraída, né, tratando de assuntos sérios de maneira séria, mas de uma forma mais descontraída. E o principal, né, para você que está pela primeira vez passando aqui pela Taba TV, é o nosso descompromisso com grandes empresas. Isso significa que a gente pode dizer coisas que você jamais verá numa Globo News, por exemplo, né? Isso vai ficar mais claro se você acompanhar nosso programa. Nosso programa de hoje tem como tema juros altos no Brasil, crise dos bancos nos Estados Unidos e na Suíça, né? São os dois países aí que estão mais evidentes essa crise bancária. E como tudo isso está relacionado, no final a gente vai tentar relacionar a coisa do Brasil com o que está acontecendo lá fora, para que você tenha um quadro melhor para entender os efeitos disso na economia brasileira. Vamos lá, vamos começar pelo Brasil. No Brasil, a primeira coisa que a gente tem que destacar é o embate que está havendo entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. Esse embate está em torno da alta taxa de juros. Quando nós ouvimos isso, a gente lembra que na TV sempre aparece reunião do Copom. Copom é Conselho de Política Monetária, é onde se decide a taxa. E aí os jornais trazem, Jornal Nacional, outras de outras emissoras, uma taxa que você olha e você fala, essa taxa não tem nada a ver com a taxa de juros que eu pago no financiamento do meu automóvel, com a taxa de juros que eu pago no meu cartão de crédito, com a taxa de juros que eu pago no meu cheque especial, que é 3 vezes maior do que isso. E aí você não compreende. Vamos lá. A taxa Selic está em 13,75% ao ano. Essa é a taxa que você ouve falar na televisão, nos grandes órgãos de imprensa. Essa taxa é a taxa paga nos títulos da dívida pública. O que é isso? São títulos que são emitidos para o governo fazer frente aos seus gastos, quando a arrecadação é menor do que a quantidade de gasto que ele tem. Muito bem. Ao fazer isso, o governo combina uma taxa, e essa taxa é uma taxa que é estabelecida pelo Banco Central. Essa taxa, ela é importante, por isso que ela aparece em todos os órgãos de comunicação, cada vez que ela muda. Ela é considerada o limite básico da taxa de juros da sociedade. Por quê? Porque a taxa Selic, ela tem como o seu parâmetro, a sua segurança, melhor dizendo, a arrecadação do governo federal. Então não existe nada mais seguro na sociedade do que os títulos da dívida pública, porque eles estão ancorados na arrecadação do governo, que a gente sabe que não despenca de uma hora para outra, não desaparece. Não é como nós, simples mortais, podemos perder um emprego, ter uma crise na família e acabarmos tendo dificuldade em pagar nossas dívidas. Por isso é que ela é considerada o menor risco de todas as aplicações do mercado. Então ninguém faz nenhum negócio abaixo da taxa Selic. Dito isso, a gente começa a compreender que quando ela fica muito alta, ela puxa o nível de juros da sociedade como um todo. Vamos entender aqui o que significa uma taxa Selic de 13,75 para a gente compreender a disputa entre o presidente da República e o presidente do Banco Central. A inflação prevista para o ano de 2023 é de 6%. Né? Então, se a gente descontar 6% de 13,75%, nós teremos uma taxa de 7,75% ao ano. Esse número é muito importante, que é o que nós, economistas, chamamos de taxa real. O que é taxa real? É a taxa descontada da inflação. Por quê? Porque tudo que der, se eu te desse hoje uma taxa de 6%, no final do ano, você teria, no final de 12 meses, você teria apenas reposto a inflação no seu recurso. Né? Você não teria ganho nenhum, ganho real nenhum.
Então, em geral, se tira da taxa Selic a inflação prevista. E aí essa diferença é de 7,75% ao ano. Vamos lá, vamos entender o que é uma taxa de 13,75% ao ano. E aí compreender como é que ela atrapalha os negócios. Nós já vimos que essa taxa alta puxa a taxa de juros de qualquer outro negócio. Mas vamos lá, vamos entender melhor isso. Uma taxa de 13,75% ao ano significa em 10 anos, né, uma década, uma taxa de 240%. Agora vocês imaginem, se vocês aí, internautas que estão acompanhando o nosso programa, vocês conseguem imaginar algum lugar onde você possa colocar o seu dinheiro, abrir algum negócio e que em 10 anos ele terá crescido, ele terá dobrado 2 vezes e ainda crescido quase mais a metade? Isso é que é 240%, né? Eu acredito que nenhum negócio nós teríamos um retorno desse. Descontada a inflação, né? Já que a inflação apenas repõe, a gente teria um crescimento de 210%. Aonde você consegue abrir um negócio que em uma década ele dobrou 2 vezes? É disso que nós estamos falando, né? Isso atrapalha qualquer outro negócio. Por quê? Porque quando você vai ao banco, estou aqui querendo abrir uma pizzaria, estou querendo abrir aqui uma padaria, estou querendo abrir uma pequena confecção, o seu risco é enorme. Aí o que ele faz? Ele pega a taxa Selic e aplica uma taxa de risco que está ligada à natureza do seu negócio, à natureza da garantia do que você deu como segurança para esse empréstimo e joga lá em cima. É por isso que a gente tem taxa de juros em cheque especial e cartão de crédito na faixa de 300%. Né? Então vamos lá, gente. Isso é o motivo da discussão entre o presidente do Banco Central e o presidente da República, que o presidente da República percebe como essa taxa tão alta atrapalha a geração de emprego e renda e exige que o Banco Central puxe essa taxa um pouco mais para baixo, né? E qual é a resistência? A resistência é porque o presidente do Banco Central é ligado aos grandes bancos. E os grandes bancos adoram essa taxa muito alta, porque ela dá a eles uma garantia. Nós fizemos aqui, mostrei a conta para vocês, em 10 anos de um retorno de 240%, sem correr risco. Eles podem ganhar mais do que isso, investindo, emprestando dinheiro para a pessoa comprar um automóvel, investindo para a pessoa abrir um negócio. Podem, e ganham, mas o risco também é muito maior. Então eles preferem a segurança do título da dívida pública, né? Querem ganhar dinheiro sem fazer força, né? Então vamos lá, isso explica aí os juros altos no Brasil. Agora, nós estamos vivendo uma crise bancária mundial e precisamos entender e ver os reflexos disso na sociedade brasileira. Vamos lá, 2 grandes bancos, o First Republic Bank e o Silicon Valley Bank. Os dois abriram bico, como se diz na gíria, né? Os dois estão falidos. São 2 bancos americanos, os dois são da Califórnia, mas eles são muito diferentes, né? Primeiro a gente precisa entender a natureza do sistema bancário norte-americano. O sistema bancário norte-americano é muito diferente do brasileiro. No Brasil nós temos concentração em grandes bancos nacionais, Bradesco, Itaú, Santander, e 2 bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que não é banco, efetivamente, mas funciona como se banco fosse. Muito bem. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você tem grandes bancos regionais, né? Cada estado não, mas os maiores estados, cada um tem o seu grande banco. E você tem alguns grandes bancos nacionais. Vamos começar pelo Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank é Banco do Vale do Silício. Vale do Silício é uma região da Califórnia onde tem uma concentração gigantesca, são pequenas cidades, né? Onde tem uma concentração muito grande de startups e empresas de tecnologia. Startup é aquela empresa fundada por jovens, né? Em geral para criarem aplicativos para a internet,
para redes, e empresas de alta tecnologia. O Vale do Silício é o berço de Microsoft, de Apple, é nessa região que surge isso tudo. Muito bem, esse banco está tendo muito problema. Ele era um banco onde as próprias pessoas dessas empresas de tecnologia e dessas startups giravam o seu capital, né, quando as empresas começavam a dar retorno, eles aplicavam o seu dinheiro. Problema, é um banco onde a maioria dos investimentos dele é de longo prazo. Por quê? Você imagine uma startup, geralmente são jovens, né, com uma grande ideia de fazer um bom aplicativo, né, e que convencem o banco, mostram que é viável. Entre eles começarem a desenvolver esse software, testarem o software, lançarem o software, o app ser conhecido, né, e começar a explodir, né, demora muito tempo. Então o retorno do capital investido é longo. E ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma corrida, saque, todo mundo preocupado com a solvência dos bancos norte-americanos e sacando dinheiro, e aí o banco quebrou, né? Esse era um banco que parece que ele tem menos problema do ponto de vista da gestão, né? O First Republic Bank não. O First Republic Bank está muito ligado a investimentos arriscados demais, que nós vamos falar adiante. Isso tem sido um problema tão grande. Reparem, sempre a gente ouve falar que banco não pode quebrar, né? Quem tem um pouco mais velho já viu, quando o banco tem problema, o governo intervém e salva banco. Aqui no Brasil, vou dar um exemplo de um banco grande, Unibanco. Quando teve problemas, o governo garantiu que ele fosse comprado pelo Itaú. Por que o governo se comporta assim? Porque o banco tem um poder de contaminação da economia gigantesco. Por quê? Porque você imagina um banco grande, a quantidade de empresas, de negócios que têm os seus recursos naquele banco. Então, se aquele banco quebra e não consegue pagar, fazer frente, né, aos depositantes, ele arrasta uma quantidade gigantesca de empresas. Não só, ele arrasta também setores de classe média alta, que tem dinheiro aplicado ali, e que estava ali aplicando, esperando para comprar um imóvel, ou para trocar de automóvel, trocar de veículo. E tudo isso pode virar pó. Se isso acontece, a economia demora muito a se recuperar, ela entra numa crise. Então é por isso que em geral se salva banco. No entanto, esse comportamento de salvar bancos tem tido como contrapartida uma irresponsabilidade pelos gestores de banco. Isso no mundo inteiro, tá certo? Ao ponto do Biden, presidente norte-americano, na semana que findou, ter feito um duro discurso dizendo que os executivos de banco falidos deveriam ser multados, banidos impedidos de operar no mercado financeiro e privado das remunerações. Porque em geral, quando o banco está indo, começa a ir mal, eles sentem que o banco vai quebrar, eles jogam lá para cima as suas remunerações, né? Fazem negócios extremamente arriscados para terem retorno muito rápido, para tirarem o deles antes que o banco quebre. Isso é um comportamento comum entre os executivos do mercado financeiro. Então, o próprio presidente dos Estados Unidos vem se declarando contra e dizendo que alguma coisa tem que ser feita com essa gente. E vamos lá, vamos entender agora a crise na Suíça. Estou aqui virando a minha colinha aqui, né? Eu preparei aqui. Nós tivemos na semana passada a notícia de que o Credit Suisse, que era o segundo maior banco suíço, teve problemas. Ele perdeu em um dia, na semana passada, 24% do preço das ações. O que isso significa? Perder 24% dos preços das ações. Significa que de cada 25%, dá um quarto. 24% é muito próximo de 25%, né? Um quarto significa o seguinte: de cada 4 francos suíços que valia a ação, um se perdeu, né? É isso que nós estamos falando em um dia.
em apenas um dia de movimento bancário. Muito bem. Qual foi a explicação para os problemas do Credit Suisse? Né? As explicações têm vindo em dois caminhos. Um, de que ele estava muito envolvido em escândalos. Eu não consigo acreditar que banco suíço quebre por causa de escândalo. Por quê? Porque todo mundo sabe que banco suíço é banco para lavar dinheiro. Né? Por que é um banco escolhido para lavar dinheiro? Porque os suíços, eles dificultam o máximo que eles podem o repasse de informações às autoridades sobre quem fez os depósitos nos bancos. Né? A Suíça protege muito o anonimato de quem faz depósito lá. E aí, por isso, por natureza, o banco de políticos corruptos, de grandes traficantes de arma, de grandes traficantes de droga. Né? Então, um banco com essa natureza. Os bancos suíços têm essa natureza. Então, o escândalo para eles não quebra banco suíço. Tá certo? Porque está dentro do próprio escopo do negócio, está dentro da própria ideia do negócio, que uma hora ou outra vai aparecer o banco envolvido com gente, no mínimo, esquisita. Né? Pessoas envolvidas com crimes dos mais diferentes graus e naturezas. Muito bem. Tem uma segunda explicação. Essa sim é mais séria. De que seria a associação do Credit Suisse com uma empresa de investimento nos Estados Unidos chamada Archegos. E essa empresa de investimento explica também os problemas dos bancos americanos. Essa empresa Archegos, ela tem uma... Quem aqui acompanhou a economia nos últimos 10 anos vai entender claramente o que eu estou falando. Eu vou usar como exemplo para entender Archegos, o que aconteceu com ela, o Eike Batista. Né? De quando em quando, segundo o pessoal de mercado, a cada década, cada 10 anos aparece um Midas no mercado financeiro. Né? Midas é a lenda da Grécia Antiga, de que surgiu um rei que em tudo que ele botava a mão virava ouro, era uma maldição que ele carregava. Né? Era uma maldição porque ele não conseguia se alimentar, que ele botava a mão na comida, virava ouro, enfim. Muito bem. A ideia do Midas é a seguinte: começa a imprensa a falar muito num sujeito, já foi o Lehman, atual presidente, depois do Eike, o atual foi o Lehman, que é o dono da loja americana, que é o dono da Ambev. A Ambev é Brahma mais Antártica. Né? Quando chega nesse ponto do sujeito ter essa respeitabilidade, o que acontece? Tudo que as pessoas descobrem que ele está comprando, todo mundo quer comprar, e aí o preço sobe. Só que para ele fazer compras ao ponto de chamar a atenção do mercado, para ele produzir esse milagre de todo mundo saber que ele está comprando, ele precisa comprar volumes gigantescos de ações no mercado financeiro, nas bolsas. E aí como é que ele faz? Ele se associa a grandes bancos, porque o banco é que dá o dinheiro a ele para ele fazer essas compras. E aí depois, na hora da venda, aí sim tem a distribuição ali do lucro que eles apuraram no negócio. Só que o que acontece? Esse sujeito começa a fazer negócios cada vez mais arriscados. Não é todo dia que aparece um grande negócio no mercado, né, gente? Não é todo dia que aparece uma Microsoft. Não é todo dia que aparece uma Apple. Né? Não é todo dia que uma grande mina de ouro é descoberta, uma grande mina de cobre, ou seja lá de que for, certo? Então, eles começam muito a depender do jogo, que não é mais um jogo técnico, não é um jogo de descobrir uma empresa que vai dar muito lucro, mas sim de comprar qualquer coisa. E as pessoas sabem que ele está comprando aquela qualquer coisa em grandes volumes, e aí todo mundo acompanha, que a gente chama de comportamento de manada, né? E aí o preço sobe, aí ele vende e aí realiza o lucro. Só que esse comportamento tem um problema. Qual é? Quando alguém grande, em geral analistas de grandes bancos, desconfiam, né, que esse movimento está acontecendo apenas
pela credibilidade do sujeito e não pela solidez da empresa, né, eles começam a tirar o crédito. Lembra? Ele, para comprar nesses volumes, ele depende de empréstimos de grandes bancos, né? Nós estamos falando de negócios na casa de bilhões de reais, né? Às vezes na casa de bilhões de dólares, né? Então ele perde esse crédito. Quando um tira o crédito, outro tira o crédito, o milagre já não acontece mais. E aí essa empresa despenca, né? E aí arrasta todo mundo que está junto com essa empresa. Por exemplo, a Archegos arrastou o Credit Suisse. Por quê? Porque o Credit Suisse perdeu 5 bilhões de dólares na Archegos. É isso que está provocando a crise, e isso é que está por trás da crise, tanto nos Estados Unidos como na Suíça, né? Eram esses grandes investimentos aí nessa empresa de investimentos. Ontem eu já tive notícias de que o maior banco suíço vai incorporar o Credit Suisse, o UBS vai incorporar o Credit Suisse. Então aí já tem uma possibilidade de deter a crise entre os bancos suíços. E aí vamos voltar, né? Agora eu prometi a vocês que eu ia fechar explicando por que isso afeta as empresas brasileiras, o que isso tem a ver com a sua vida, pessoa física, né? Um trabalhador que não tem dinheiro investido. Nós temos que falar primeiro de uma característica do capitalismo hoje. E para entender isso eu vou dar aqui alguns exemplos. Vou falar aqui 3 grandes empresas: C&A, Renner e Casas Bahia. Pergunto para vocês, alguma dessas empresas é banco? Não. No entanto, todas têm cartões de crédito. Repare, 3 empresas, duas, né, na verdade, são do setor de roupas e acessórios. E a terceira é do setor de venda de eletrodomésticos, né, que é a Casa Bahia. E as 3 têm cartões de crédito. As 3 funcionam como uma financeira, né? Por quê? Vamos lá. É uma característica do capitalismo do final do século XX e esse começo do século XXI, né, da redução do lucro operacional acompanhado do aumento do lucro financeiro. Explicando, traduzindo isso. O lucro ele pode ser dividido em 2 partes. Uma parte do lucro vem da venda do produto que a empresa tem, o que ela fabrica, o que ela comercializa, tá certo? Esse é o lucro operacional, né? De outro lado, o lucro financeiro, que é o quê? Os recursos que a empresa pega daqui, com a venda, ela bota em produtos financeiros e esses produtos financeiros dão lucro. Isso é lucro financeiro. O que acontece é que, com taxas de juros muito altas, o que se ganha como lucro financeiro passa a ser maior do que o que se ganha na parte produtiva, o lucro operacional. E aí, essas empresas começam a funcionar com lógicas de bancos. O pessoal pensar igualzinho. Por quê? Porque o coração do negócio, o core, como se chama, né, no mercado financeiro, o core do negócio deixa de ser, para a C&A, vender roupa e acessório, para a Renner, vender roupa e acessório, e da Casa Bahia, eletrodoméstico, para ser o quê? Dinheiro no mercado financeiro aplicado e ganho ali em alta escala. Problemas que isso traz a nível de empresas. Vou dar um exemplo aqui. As empresas do Silvio Santos. Acho que todo mundo conhece o SBT. Muito pouca gente conhecia o Banco Santos. O Banco Santos era banco do Silvio Santos, né? Em busca desse lucro financeiro, que é maior do que o lucro operacional,
o banco foi fazendo operações cada vez mais arriscadas. Resultado, está vindo até aí uma série, eu acho que vai passar na Netflix, sobre o Silvio Santos e que tem uma parte grande sobre o Banco Santos. Reparem vocês, uma companhia tão sólida como o SBT teria falido por causa do tamanho do rombo do Banco Santos. Ou seja, os negócios em bancos são num volume tão grande que eles são capazes de arrastar a empresa como um todo. Vou dar outro exemplo. Estamos falando de loja americana. É exatamente a mesma coisa. Alguém deixou de comprar chocolate na loja americana? Né? Alguém deixou de comprar produtos eletrônicos pela Americana na internet? Não. Então por que a Americana tem problemas? A Americana em si não tem problemas. Quem tem problemas é a parte financeira da Americana. Só que o tamanho do rombo lá é tão grande que arrasta o conjunto da empresa. Né? É disso que nós estamos falando. Tá certo? Então esses são os problemas que advêm desse tipo de capitalismo, que alguns autores gostam de chamar de capitalismo financeirizado, né? Para ressaltar essa característica financeira. Agora, em termos de Brasil, o que isso significa? Já é óbvio, já estamos falando aqui do impacto disso em empregos, né? Nós estamos falando aí dos funcionários da Americana preocupados em perder seu emprego. Nós estamos falando dos empresários da logística da Americana. Lembre-se, a Americana não é só as lojas físicas, né? Nós estamos falando de todas as pessoas que trabalham na Americana online, né? Direta e indiretamente. Nós estamos falando das pessoas que trabalham na logística e estamos falando dos entregadores, né? Tudo isso pode se dissolver por causa desse capitalismo financeirizado, dessa tentativa de ganhar taxas muito altas nas finanças. Agora vamos falar a nível coletivo, a nível Brasil. O que isso significa? Lembra que a gente abriu falando da taxa Selic, né? De que a taxa Selic muito alta inibe investimentos nos negócios, porque todo mundo migra para a segurança do título da dívida pública, já que ele está pagando uma taxa tão alta, né? 13,75% ao ano, sem risco nenhum, e isso atrai grandes empresários, grandes empresas e a classe média alta. Por quê? É aquilo que se chama Tesouro Direto. Tesouro Direto nada mais é do que a aplicação em títulos de Selic. Muito bem. A nível de Brasil, o impacto disso é que no ano de 2019, tá? Vou aqui pegar minha colinha aqui, foram gastos em juros e amortizações da dívida, ou seja, tudo que está ligado aos títulos que utilizam a Selic como base, 38,27%. Vamos arredondar, né? 38% do orçamento nacional, da arrecadação federal, ou seja, 38% dos nossos impostos e taxas foram para pagar juros e amortização. Tem uma diferença. Amortização, o que é? Todo mundo que tem cartão de crédito sabe o que é amortização. A amortização é quando você não paga, né, o principal, né? Você ali amortiza, né? Isso significou R$1 trilhão numa arrecadação de 2,7 trilhões. Ou seja, só para que as pessoas tenham ideia, quando falam em dinheiro muito grande, todo mundo perde a noção, o internauta perde a noção. Vamos lá. 38,27%. 38% envolvidos nesse cassino da dívida pública. Sabe quanto foi gasto na segurança? Olha que nós vivemos uma crise de segurança que não é carioca, não é paulista, é nacional. Em todas as grandes cidades do Brasil, a segurança se tornou um enorme problema. Se gastou 0,3% do orçamento. 0,3%. Né? Enquanto se gasta 38% com juros e amortização da dívida. É isso que é uma das coisas que a Selic, se você puxa a Selic para baixo, como a taxa está mais baixa,
o que vai se gastar em juros e amortização também diminui. Esse é outro motivo da briga do Lula com o presidente do Banco Central. O impacto disso é o seguinte: a arrecadação federal deveria estar sendo gasta. Falei num item, segurança. Deveria estar fazendo hospitais, deveria estar fazendo escolas, deveria estar sendo usada para pagar um piso nacional de professores, né? Porque tem município que não consegue pagar um salário decente para professores, que tem arrecadação pequena, estados que têm problema para pagar um salário decente aos professores, que também tem arrecadações pequenas. O governo federal podia entrar cobrindo, criando um piso nacional para os professores, mas não consegue. Por que não consegue? Porque 38% do que ele arrecada está sendo gasto, né, nesse cassino que envolve os títulos da dívida pública. Percebem qual é a natureza do problema? Como é que a questão das finanças a nível global e a nível local afeta o seu dia a dia? Eu acho que com isso a gente dá conta de explicar um pouco aí as notícias que saíram na semana anterior e que devem continuar vindo essa semana, né? De novo, vou falar o que eu tinha dito no início, né? Isso é a Taba TV, é uma informação de qualidade e sem estar comprometida com os grandes interesses. Sabe quando você vai ouvir uma explicação como essa na Globo News? Nunca. Por quê? Porque a Globo News tem entre os seus maiores patrocinadores os bancos, que são os maiores beneficiados pelas taxas de juros tão altas no Brasil. Então é isso que é a Taba TV, é isso que a gente tem a oferecer e estaremos aqui no próximo programa. Um abraço.